Você sabia que a versão original do piloto de Ruptura, escrito pelo Dan Erickson, era bem diferente do que nós vimos na série? O Mark acordando pelado na mesa da Lumon, um rato com um chip de ruptura e a Cobell com uma filha. Isso tudo estava no roteiro antes de chegar nas mãos do Ben Stiller. Vem ver isso tudo comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Enquanto estamos aqui saudosos por novos episódios de Ruptura, que tal analisarmos mais um dos materiais complementares da série, hein? E mais, com isso a gente vai poder comparar aquilo que foi idealizado pelo Dan Erickson lá atrás e o que efetivamente foi para a série. E descobrir pistas e segredos escondidos, além de teorizar muito sobre o que vem aqui pela frente. Então, se você é fã de Ruptura, já deixa o seu like nesse vídeo. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, dá essa força pra gente, vai. E já ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. E vamos agora direto pro vídeo de análise do roteiro original, do piloto de Ruptura, escrito pelo Dan Erickson lá atrás, há muito tempo. E o episódio teria o nome de Mister, bem diferente do Boas Notícias sobre o Inferno, que é aquilo que nós vimos ir pro ar na série. E o roteiro é estruturado em 4 atos, então nós vamos falar aqui de cada um desses atos e da conclusão. E assim como o episódio 1 da primeira temporada, ele começa com um prólogo, que na série o que nós vimos foi a Halle acordando na mesa e levando as perguntas do Mark naquela pesquisa da orientação. A diferença no roteiro original é que quem acorda na mesa não é a Halle, é o Mark. E ele acorda ali pelado, como veio ao mundo, e sem saber nada. E quem faz as perguntas da orientação dele, adivinhem só, é o Miltic, e que aqui no roteiro é apresentado com outro primeiro nome, Frank. Eu confesso que eu prefiro o Seth, mas por que será que foi alterado, hein? Será que tem aqui alguma mística envolvida? E olha só que curioso, enquanto na série são feitas 5 perguntas para Halle, aqui o Frank Miltic faz 6 perguntas para o Mark. Sendo que o que diferencia aqui entre o que nós vimos na série e aquilo que foi originalmente pensado pelo Dan Erickson, seria a pergunta que nós achamos que tem a relação direta com a identificação do bloqueio da memória recente, e que na versão da série seria qual é o café da manhã preferido do Sr. Egan. Vocês lembram? O Miltic faz essa pergunta para a Helena enquanto eles estão fazendo aquele tour pela Lumon, logo antes dela se submeter ao procedimento de ruptura. E aqui no roteiro original a pergunta seria quem matou o Mister e como ele foi morto. Não faz sentido nenhum, né? Mas logo vai fazer, na sequência do roteiro. Vamos lá. Além disso, a 6ª pergunta que não foi pro ar na série seria: você usou drogas intravenosas hoje? E que aparentemente foi eliminada do episódio porque não fazia sentido dentro do contexto da história da Halle ali no período pré-procedimento. Depois disso, o Mark, exatamente como a Halle, tem uma pontuação perfeita. E também responde Delaware na pergunta sobre um estado norte-americano. E agora aqui, peladão, ele ganha acesso para outra sala, em que o Miltic e a Cobell esperam por ele numa outra sala de reuniões para a segunda etapa da orientação do Mark. No meio da conversa ali, a Cobell lembra ao Miltic de que ele tem que oferecer uma calça para o Mark. E isso dá a entender de que é a primeira orientação do Miltic, de que provavelmente ele foi recém-contratado. E essa é uma diferença bem grande aqui, já que o Miltic parece ser um tanto estabanado e inseguro nessa versão original do roteiro. Enquanto nós vemos na série um Miltic muito mais seguro de si e confiante. Embora nós saibamos que ele comete vários erros ali durante as 2 temporadas, que resultam em ótimas consequências para os nossos internos. E provavelmente o fato dele ser mais seguro e carismático na série tem também a ver com a interpretação que o Tramell Tillman deu para o personagem e que deixou tudo com um tom muito mais interessante. E enquanto o Miltic e a Cobell fazem a continuação da orientação com o Mark nessa outra sala de reuniões e mostram as assinaturas dele nos documentos de admissão da Lumon, ele veste as calças, arromba a porta e foge, passando pelos escritórios do andar de ruptura e que aparentemente aqui pelo roteiro possui diversos funcionários e muitos departamentos. Enquanto nós veríamos o Mark fugindo, correndo por esses escritórios, assustando os outros funcionários e fugindo dos seguranças. E nós tivemos um vislumbre disso na série, quando o Mark está andando com a Halle e mostra os departamentos vazios, dizendo que ali é um processo de expansão que a Lumon vai realizar e que um dia todos esses escritórios estarão cheios. Nisso, o Mark consegue fugir para a área das escadas
e ali ele encontra a Halle, e que aqui no roteiro teria somente 19 anos. Ela cumprimentaria o Mark perguntando se era o primeiro dia dele, e ele desviaria dela e continuaria descendo as escadas sentindo uma saída. Pelas escadas ele desce até o saguão, enquanto o Milt e a Cobel aparecem descendo também no elevador. E os seguranças tentam impedir a saída do Mark, mas são orientados pela Cobel para deixarem ele ir. E aqui nós veríamos ele saindo e retornando quase que imediatamente. Assim como nós vimos acontecer com a Halle no episódio 1, quando ela vai para o acesso das escadas, e que depois, no episódio 2, nós entendemos que, na verdade, quando ela sai, a externa dela é ativada. E quando ela entra de novo, quem é ativada é a interna. E é exatamente isso que acontece com o Mark nessa cena. O Mark interno sai e retorna um pouco depois, com o saguão mais vazio, com o segurança ali tratando de um ferimento causado pela fuga do Mark, e com a Cobel explicando para ele que depois dele sair, eles passaram 2 horas conversando, e que lá fora eles já são amigos. E que inclusive nesse meio tempo o Mark alimentou um cavalo com maçãs. Sim, mega aleatório. E aqui nesse papo, nessa conversa, tem muita coisa que chamou bem a atenção. Aqui a Cobel fala sobre aquele lance da mãe dela ser católica e de quando ela não tinha um dia bom, era porque os anjos dela estavam de ressaca. E que agora ele deve estar sentindo que os anjos dele usaram heroína. E ainda diz que a vantagem dos anjos é que existem muitos deles. E que quando o seu anjo tem uma espécie de overdose, não é tão difícil encontrar outros novos. E chama ele para ir junto com ela para encontrar outros anjos para ele. E isso é importante porque mais tarde nós teremos algo para se conectar com essa fala. E esses são o prólogo e o ato 1, onde nós somos apresentados não só ao Mark, mas a essa empresa com tantos funcionários malucos. Aí vamos para o ato 2, que começa logo em seguida disso, com a Cobel e o Milt levando o Mark para o departamento dele. E aqui nós temos muitas diferenças do perfil dos nossos refinadores. E vemos, ou melhor, lemos aqui que o Irving, o Dylan e a Halle estão no MDR, que aqui não é chamado MDR, é chamado de Culling Office, que poderia ser traduzido aqui como escritório de seleção, de escolha, ou até mesmo como escritório de alienação, segundo o tradutor. E aqui, olha que curioso, apesar do Irving ter lá os seus 65 anos, ele tem um comportamento bem infantil, muito mais do que o que vemos na série, ao ponto dele brincar com os objetos do escritório como se ele fosse uma criança brincando com bonecos. E ele, o Dylan e a Halle estão à espera do novo funcionário. E vemos que o Mark veio para substituir o Peter, assim como a Halle substituiu na série. E que pelo que a Halle disse aqui no roteiro, o Peter teve o que ele pediu, e eles precisam ter um quarto funcionário para concluir o trabalho. E que aparentemente teriam treinado o Mark por meses. E o perfil do Dylan aqui no roteiro é descrito como um ar muito mais cético, diferente do tom sarcástico e cômico que nós vimos na série. E a Halle tem um comportamento muito mais maternal, principalmente com o Irving, que é mais infantil. E ajuda ele a se concentrar na tarefa de imprimir a mensagem de boas-vindas para o Mark. E a Cobel traz o Mark para essa sala e ele encontra os refinadores trabalhando nos seus computadores. E após uma troca fria de frases entre o Dylan e o Mark, ele senta e começa a trabalhar. E o Dylan explica para ele o trabalho que ele teria que realizar, e que é um pouco diferente daquilo que nós vimos na série. Na tela não haveriam só números nos arquivos, mas também teriam letras e outros caracteres, que passariam em uma linha só, e o objetivo deles seria mudar a cor desses caracteres de verde, que é o original, para azul, usando um pequeno teclado. E depois de algumas tentativas que o Mark fez, os números ficarem em vermelho, ou seja, provavelmente a ação errada, instintivamente, enquanto ele fala com os outros refinadores, ele começa a fazer com que esses números e símbolos fiquem azuis. E isso significaria que talvez ele tenha sido mesmo treinado por algum tempo, ou então que ele tenha aqui um dom natural, como nós vimos na própria série, o que demonstra que isso foi aproveitado e que a questão de por que o Mark é tão especial deve ser mesmo importante para a história, porque estava aqui no roteiro original. E ainda aqui nessa cena nós descobrimos que a Halle é quem está ali há mais tempo, ou seja, há 3 anos. Então ela teria entrado na Lumon com 16 anos. E ela seria só alguns dias mais velha dentro da Lumon do que o Dylan. E o mais novo, mais recente, seria o Irving. E inclusive ele diz que ele costumava ser o bebê ali, mas que agora o bebê é o Mark, porque é o mais recém-chegado. O Mark pergunta o que é aquele lugar e como que ele faz para sair dali, e o Dylan diz que tudo vai ser melhor explicado quando ele vê o vídeo de orientação dele. E é aquele vídeo que nós vemos a Halle externa fazendo para sua Halle interna. Mas aqui parece que a Lumon evita ao máximo mostrar esse vídeo para eles.
E a Halle comenta que viu o dela somente 6 meses depois de ter entrado na Lumon. E que eles sempre inventam uma desculpa para não mostrar esse vídeo para o refinador, que aqui é chamado de analista de dados. E explica que essa demora talvez facilite o funcionário a se conformar com aquela situação e continuar trabalhando, quebrando eles aos poucos enquanto aprisionam eles na Lumon. No banheiro, a Halle passa escondido um mapa para o Mark e diz que ele deveria ver o vídeo dele agora, imediatamente, para que ele possa entender um pouco mais. E o Mark pergunta quanto efetivamente vai ser esclarecido depois que ele vê esse vídeo. E a Halle responde que exatamente 4%. Ou seja, no fim não esclarece muita coisa, né? O Mark segue as orientações da Halle e após andar pelos corredores da Lumon, chega a uma porta que diz armário. Ele entra e o armário é bem pequenininho e é aqui que a coisa fica maluca. No mapa, a Halle tinha escrito up, para cima. E quando ele olha para cima, aquilo não tem fim. É como se fosse um corredor vertical. E ele vai subindo as prateleiras e vai passando por um monte de caixas metálicas douradas. E grava isso, porque isso vai ser interessante mais para frente. Após escalar muito e olhar para baixo e não ver mais o chão, ele chega no topo e vê uma porta metálica por onde ele passa. E que dá onde? Adivinha? Num corredor escuro, com diversas portas, em que ele ouve aqui sussurros. Ele vai andando, ouve passos e vê uma porta entreaberta e entra por essa porta com medo de ser pego. Quando ele entra numa sala de concreto que tem um cubo no meio, e esse cubo é quase como se fosse uma pequena sala com um teto. E ele vai se aproximando e ouve a voz de uma mulher perguntando se tem alguém ali e dizendo que eles não podem manter ela ali presa e que eles vão procurar por ela. O Mark encontra uma fresta entre as arestas e espia, e vê do outro lado um olho vermelho de sangue olhando de volta. Aqui provavelmente é o andar de testes, né? E essa mulher talvez fosse a versão original da Gemma no roteiro, sendo aprisionada e testada pela Lumon. Ou seja, isso tudo faz parte do plano original do Dan Erickson para a história. E agora, pasmem, ela continua dizendo: eu quero ver o meu bebê. Cheirinho de bebê Iga no ar. Nisso, o Mark se vira e foge da sala. Nesse meio tempo, o Milt está lá no Culling Office, esperando o Mark sair do banheiro. E a Cobell chega dizendo que houve uma falha de segurança lá em cima. E eles descobrem que o Mark nem está ali. O Mark continua correndo lá em cima, passando por diferentes portas fechadas, até que encontra uma dizendo arquivo de vídeo, que foi sinalizada no mapa pela Halle. E ele entra enquanto vê o Milt e a Cobell chegando no corredor. Ao ponto da Cobell gritar para ele não entrar, ele entra e tranca a porta. Essa sala que ele entra é uma sala repleta de VHS, com uma televisão antiga e um videocassete. E enquanto a Cobell grita do lado de fora, dizendo que é perigoso ele estar ali, que ele ainda não devia ter acesso a esse vídeo, ele encontra a fita com o seu nome, Mark Scout, e coloca no videocassete, iniciando o vídeo de orientação dele. E esse é o fim do ato 2. Agora vamos para o ato 3. Que começa com um flashback de 5 dias antes. E vemos que o Mark está morando no futuro quarto do bebê da Devon. Ou seja, o Mark mora com o Rick e com a Devon. E que, diferente do que nós vimos na série, parece que não tem 3 camas, já que o Mark está dormindo num colchão no chão. A Devon acorda o Mark enfiando o pé na cara dele e ele comenta que o pé dela cheira a gravidez. E é engraçado como alguns diálogos são muito parecidos com o roteiro original. Dan Erickson pensou em tudo. E aqui nós vemos a relação próxima entre o Mark e a Devon, que foi muito bem retratada na série. E descobrimos na conversa deles que o Mark tem uma entrevista de emprego hoje. Eles vão tomar café e nós somos apresentados ao Ricken, que não é muito diferente do que nós vemos na série. Aqui o Ricken sugere que o Mark diga na entrevista que mora com eles. E eles fazem ali uma brincadeirinha sobre Tolstói também ter vivido com parentes durante alguns anos. E o Mark zoa ele, mostrando que a dinâmica entre eles ficou muito parecida com o que era pensado originalmente. E trazer Tolstói para a história aqui mostra mesmo que esse vínculo com a Rússia de alguma forma tem relação com a história original. Depois do café, o Mark sai da casa para ir para a entrevista de emprego e é acompanhado pela Devon, que diz estar torcendo para ele que, independente do resultado da entrevista, que ele volte para casa direto e não vá direto para o bar, sinalizando que realmente o Mark na versão original também tinha um problema com bebidas. Na sequência, o Mark está dirigindo em sentido à entrevista de emprego numa estrada repleta de névoa e atropela alguma coisa. Ele para, respira, sai do carro e descobre que atropelou um gato branco em frente a uma casa em estilo vitoriano, bem
bem afastada de tudo. E aqui já vemos o porquê que a história foi alterada um pouco, não é? Gente, o Mark originalmente matou um gato. Não tem como nos dias de hoje um mocinho matar um pet e sair ileso. Aqui eles tinham mesmo que alterar essa história. Ele vê que o gato não se mexe, ele entra no carro, toca a buzina várias vezes e vê uma movimentação da cortina no segundo andar da casa. E em seguida desvia e vai embora, sentindo a sua entrevista. Não só matou o gato, como fugiu da cena do crime. Nisso vemos ele já na entrevista de emprego. E adivinhem só? É uma videolocadora chamada Crazy Eagle Video, em que o funcionário chamado Seth, olha o Seth aí, faz a entrevista com o Mark. E pergunta se o Mark tem DVD em casa, e dizendo que apesar dele conseguir fazer todo aquele trabalho, agora ele está numa escola de massagem e pretende fazer amigos lá. E que provavelmente por isso precisa contratar alguém. E o Mark parece aqui mesmo meio desesperado e à procura de qualquer emprego. Durante a entrevista, o Seth percebe que o Mark está um pouco estranho e diz que no currículo dele ali menciona que ele era professor de, mas é interrompido antes de dizer do que. Enquanto o Mark diz que foi durante algum tempo. Será que aqui seria algum mistério saber o histórico do Mark e professor do que ele seria? Tem algum vínculo com a história? Nisso, Seth pergunta para ele qual é o defeito dele, ou a fraqueza dele. E diz que ele precisa anotar alguma coisa, porque senão seu tio fica louco. Que é, aparentemente, o dono da locadora. E aí, o Mark, com consciência pesada, diz que atropelou um gato no caminho para ali. E que não sabe se o gato está realmente morto, que se sente um monstro por ter ido para ali e não ter socorrido o gato. E que não deveria ser contratado. Levanta e vai lá ver se o gato morreu. Nisso, o Mark volta para o lugar em que ele atropelou o gato e vê a mancha de sangue no chão. Vai até a casa, bate na porta e é atendido por uma menina de 3 anos. Pergunta se os pais dela estão em casa e confessa que foi ele quem matou o gato dela. Ela vai para dentro, deixando a porta aberta, e adivinha quem que aparece? Sim, a Cobel. E esse diálogo a seguir entre a Cobel e o Mark é muito interessante. E ele explica que atropelou o gato e que teve que ir para a entrevista de emprego, e ela diz para ele que o gato morreu em seguida que foi atropelado. Nisso, a Cobel pergunta se ele quer ir ver o gato. E do nada, o Mark e a Cobel estão na frente de uma mesa onde o gato é velado numa toalha de linho cercado por velas. A Cobel come um picles e oferece ao Mark, dizendo que foi ela mesmo quem fez, e que insiste para que ele coma. Ele come e pergunta o nome do gato, e ela responde que é Mister. Lembra lá da pergunta da orientação dele? Ou seja, mesmo o objetivo de constatar o bloqueio da ruptura, para memórias recentes. Nessa conversa ainda, a Cobel pergunta qual é a sensação de matar um animal, já que o máximo que ela fez foi matar pequenos insetos. E pergunta se, por algum motivo, ele se sentiu poderoso. Ele diz que não, que sentiu o oposto disso, ele ficou péssimo. E que meio que tentou fugir desse sentimento e foi embora dali. E aí o papo começa a ir para um caminho mais louco. Ela pergunta quantas coisas na vida dele ele tem adiado de sentir e que ele se sente péssimo. E ele diz que precisa ir embora, meio querendo fugir daquela loucura toda, e ela pergunta se ele se sentiu péssimo pela Eleanor. Eleanor, meus queridos, esse nome voltou. Só que aqui não é a filha do Rick e da Devon, é a ex-mulher do Mark. E a Cobel continua dizendo que no divórcio deles, ela alegou que ele era workaholic. E enquanto isso, o Mark vai se sentindo mal e cambaleia. E a Cobel continua dizendo que ele foi demitido 2 dias depois de assinar o divórcio por falta de foco. Essa foi a justificativa que a empresa deu para ele. E ela pergunta se ele se sentiu péssimo com isso. O Mark cai e pergunta o que é que tinha no picles. E ela confessa que drogou ele. E enquanto ele apaga, ela diz que sente muito orgulho por ele ter voltado, que foi uma atitude muito corajosa. E esse é o fim do 3º ato. E o ato 4 começa com o Mark acordando preso numa cadeira, com a Cobel na frente dele segurando uma caixa de sapatos. E diz que aqui vai explicar tudo para ele, dizendo que ouviu ele frear quando atropelou o Mister e que anotou a placa dele em seguida, que por isso sabe tanto sobre ele. E ele diz que é impossível ela saber tudo isso através da placa. E ela diz que as informações são muito específicas e porque ela trabalha numa empresa que é do ramo de especificidade e que eles não gostam de não saberem as coisas. E ele pergunta o que mais ela sabe sobre ele. E ela conta que sabe que ele é brilhante, que ele já sabia fazer cálculos com 9 anos e que foi para a faculdade com 11 anos. Ou seja, o Mark é um gêniozinho mesmo. E nós temos um pouco desse vislumbre na série, né? Será que é por isso que ele é tão especial? E ela ainda conta que sabe que ele viveu sempre com dificuldades de concentração e que depois do divórcio foi até a ponte várias vezes pensando em se jogar. E ele se surpreende dizendo que ninguém sabe disso e ela responde que alguém sabe e oferece
oferece a ele um emprego e que por ser um trabalho que depende aqui de convencimento, é por isso que ele está algemado. E com isso, gente, nós vamos para o lado mais bizarro desse episódio. Ela abre a caixa de sapatos e tem um rato ali dentro. Um ratinho preto chamado Miss, que apesar de ser macho, tem esse nome porque é a filha dela quem dá o nome para os animais. Muito doido pensar que a Cobel tinha uma filha na versão original. E aqui o rato parece gostar da Cobel, cheira a mão dela, ela faz carinho. E ela explica que cuida desse ratinho desde que ele era muito pequenininho. E nisso, gente, ela retira um cilindro com um botão em cima. E diz que aquilo foi criado pela empresa dela. E que emite uma frequência hipersônica que ativa um chip no cérebro do Miss. E que quando aquilo está acionado, o ratinho só lembra do que está acontecendo durante aquele período. E quando está desligado, se lembra de todo o resto. Ou seja, ela usa o rato para demonstrar o procedimento de ruptura para o Mark, gente. E ela faz isso na prática, mostrando que quando ela ativa o botão, o ratinho muda completamente de comportamento, já que ela tortura o rato que tem o botão ativado. Ou seja, ela tortura o interno do ratinho. E quando ela aperta de novo, o rato fica todo afetuoso com ela. Nisso, o Mark pergunta quem ela é, e ela diz que é a gerente da empresa mais revolucionária do planeta. E está disposta a oferecer $500 mil para ele por ano, se ele decidir ir para essa empresa. E que a única condição é que ele faça o procedimento de ruptura. Sendo que das 9 às 5 ele não saberá nada do que acontece fora da Lumon, e que lá fora ele não saberá nada do que acontece na empresa. Meio que fazendo aqui o papel do próprio Milton nessa parte de atração de talentos, né? Ela diz ainda que isso não viola nenhuma lei e que até traz consolo para muitos dos seus funcionários. E aqui nós vemos ela mencionar a mãe ateia dela, dizendo que a mãe dela dizia que havia coisas boas e más sobre o inferno. Exatamente como nós vimos na série. Só que aqui ela direciona bem para o Mark, dizendo que o inferno é onde você fica obcecado pelo que faz durante 12 horas. Aonde o casamento sufoca e congela na sombra da sua carreira. E pergunta se ele não aceitaria chegar no trabalho e pular até o horário de saída. Remover a ansiedade de ser um trabalhador e ser só uma pessoa. E que isso é a ruptura. Será que é esse o objetivo original do procedimento de ruptura? E ainda diz que mesmo aqueles que só trabalham, ou seja, a versão interna, são mais felizes porque, afinal de contas, eles só conhecem isso. E diz ao Mark para ele pensar no assunto, que ele sabe onde encontrar ela. O Mark vai embora e ela fica ali conversando com o ratinho no maior estilo Patrícia Arquette que eu consigo imaginar. A nossa psicopata fanática religiosa. O Mark sai dali e vai direto para a delegacia de polícia, denunciar a Cobel e tudo aquilo que ele viu. E enquanto o policial sai, nós somos apresentados a uma nova personagem, Kaya, que diz que o seu pai foi morto há mais ou menos 15 anos. Durante o aniversário dele, que a polícia nunca vai descobrir quem foi, porque ele foi morto por anjos. Anjos de novo, hein? Nada é por acaso aqui. Nesse roteiro, deve ter alguma relação entre quem matou o pai dessa Kaya e os anjos que a Cobel menciona para o interno do Mark. E aqui fica bem bizarro. A Kaya diz que o anjo que matou o pai dela voou para fora de um dos seus presentes, um com papel dourado, e que arrancaram os ossos dele até ele morrer. E se lembrarmos aqui de quando o interno do Mark estava subindo aquelas prateleiras, haviam caixas metálicas douradas, que lembram e podem ter alguma relação com essa cena aqui, hein? Depois disso, os policiais voltam e pedem para o Mark levar ele até a cena do crime. E quando chegam lá, a casa da Cobel desapareceu. O terreno só tem um banheiro químico. Enquanto o Mark tenta explicar ali o que aconteceu para a polícia, eles recebem um chamado de um possível homicídio e vão embora, deixando o Mark ali. O Mark, incrédulo, vai até esse banheiro, abre a porta, senta e pergunta se a Cobel está por ali. A Cobel responde através de um alto-falante que está ali em cima, no teto do banheiro. Ele pergunta para ela como é que ela fez aquilo, como é que a casa desapareceu. Ela responde dizendo que não pode dizer. Pergunta para ele se não vale considerar a ideia de que uma empresa que é capaz de fazer uma casa sumir do nada conseguiria consertar o que estava quebrado dentro dele? Mark pergunta se em algum momento, se ele estiver infeliz com a decisão, ele pode sair? Ele poderia desistir de trabalhar lá? Ela responde que se ambas as versões pedirem, sim. Mas que isso não iria acontecer, afinal ela está oferecendo para ele algo que ele sempre quis, foco. Que ele pode explorar essa ideia ou então voltar a dormir no quarto da bebê da Devon. Ao sair do banheiro químico, o Mark encontra a Cobel e um Miltic na frente de um carro preto. A Cobel apresenta o Miltic como sendo o novo relações públicas da empresa. Eles entram no carro e acaba a cena. Aí passamos para 4 dias depois.
enquanto o Mark externo está gravando o seu vídeo de orientação. Ele diz que o nome dele é Mark Scout, que por sugestão da empresa, ou por orientação da empresa, ele decidiu aceitar o procedimento chamado ruptura, que consentiu aqui dividir os acessos às suas memórias entre a versão que trabalha e a versão que vai para casa, e que as instruções para realizar o trabalho seriam implantadas na consciência dele, e que aceita isso de livre e espontânea vontade. E nisso nós voltamos para aquela cena lá anterior do Mark interno assistindo ao seu vídeo de orientação. O Mark termina, sai da sala e encontra o Milt Jacobel ali esperando por ele. E pergunta quando que aquilo foi filmado e ouve a resposta de que foi hoje pela manhã. E aqui vemos outro diálogo que nós vimos na série, mas que agora é dito por outros personagens. O Mark pergunta se ele nunca vai sair de lá. E Jacobel responde que ele vai sair às 5. O Mark pergunta se ele tem família. Jacobel responde que ele nunca vai saber. E o Mark pergunta se ele não tem direito à escolha. Jacobel diz que ele já escolheu. E esse é o fim do ato 4. E aí, no final do episódio, nós temos uma cena sinistra que parece dizer muito para a série. E para toda essa história. Jacobel caminha por um corredor escuro que o final dele não é visível. E diz, ele se foi. E o roteiro diz que um homem com voz rouca e suave diz, ele chegou até nós com defeito? Jacobel responde que não. E ele devolve dizendo que ele é curioso, assim como o outro antes dele. E nisso, Jacobel olha para o chão desconfortável. Enquanto isso acontecia, nós veríamos o Mark chegar até o saguão e ser revistado pelo segurança. Jacobel ainda diria para esse homem que nunca vai acontecer de novo e que esse pode lutar por um tempo, mas ele nos escolherá como nosso lar. E o homem pergunta, e se ele não nos escolher? E aqui, enquanto vemos o guarda acenar a direção para o Mark ir embora, o Mark encara o seu reflexo no vidro da porta, abre e sai. E nisso, Jacobel finaliza dizendo, então não lhe restará nada além da escuridão. Fim do roteiro, gente! Então, será que esse corredor escuro seria um andar de testes? Em que nós vimos o Mark ali mais cedo? Além disso, essa voz seria de quem? Do Jamie Egan, do Dr. Mal ou até do próprio Kirk? Esse final é mega intrigante, não é mesmo? E o fato do cara da voz rouca dizer que o outro também era curioso, o outro antes dele, me leva a pensar no Peter. Seria o Peter aqui uma peça-chave nessa história toda? Nós não vimos nada do Peter na segunda temporada. E o fato aqui dele ser curioso seria a tentativa dele de mapear todo andar de ruptura, comparando ao fato do Mark ter chegado até a sala de vídeos no primeiro dia dele. Agora, essa fala da Jacobel me pegou forte, hein? Ele pode lutar por um tempo, mas ele nos escolherá como seu lar? O que será que isso quer dizer? Será que tudo o que nós vimos na série até agora foi o Mark resistindo, lutando por um tempo, como ela mesmo diz? E talvez em algum momento o Mark vai escolher a Lumon como seu lar, já que o único lugar em que o interno do Mark é ativado está vivo, além daquela cabana do parto. Além disso tudo, o fato daquela mulher pedir para ver o seu bebê me faz pensar que a nossa teoria dos filhos do Jamie Egan estava certa, né? E talvez aqui o Jamie Egan tenha tentado ter um filho onde ele visse o Kirk e que possa talvez ser a própria reencarnação do Kirk, ou mesmo até alvo de algum plano dele que nós ainda não sabemos e que vai ser divulgado no futuro. Será? O que vocês acham? Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo e quais são as suas teorias em relação a esse roteiro do piloto original. E lembre-se, se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.